Olá, amigos! Meu nome é Gabriel Daniele. Estamos hoje conversando com Sérgio Pinheiro no nosso Gente da Gente, o meu programa, o seu programa de todo mundo. Serginho, muito boa tarde, noite, de manhã, dependendo de quem estiver ouvindo, né? Vendo. Obrigado pelo convite, né? Pô, legal estar aqui com vocês, trocando ideia e poder falar. Não sei o que vocês vão perguntar pra mim, mas enfim, tô aqui, né? Vamos ver. Vamos ver o que acontece, né? Quando sou professor, eu chego com conteúdo, pá, os alunos ficam esperando. Ah, caramba, o que vem, né? Tô na outra posição. Isso é verdade. Gente, infelizmente hoje estamos sem o nosso querido amigo Eric, mas das próximas ele estará presente em todos os outros programas, tá? Fiquem atentos por gentileza. Bom, então, falando com o Serginho. Serginho, conheço o Serginho há uns 2 anos, talvez. Foi meu Pouco professor. tempo. Pouco tempo. Foi meu professor, me ensinou tudo, rádio, essas coisas. Pô, já era apaixonado, fiquei mais ainda, né, Serginho? Então, aí, desde que aconteceu o grande fato de ele tem a coisa, entre aspas, foi um pouco puxado, né? Então não precisa querer jogar a glória pra mim, porque você já gostava. É, No trabalho não foi meu. Você já gostava, já foi em tinha o dom parceria, e. pô, foi em parceria. Que bom, que bom. Serginho, vamos começar falando da tua vida, desde o Eita, pequeno nós. Serginho. Pequeno Serginho, um pequeno rapaz. De onde você nasceu, Serginho? Fala pra gente. Cara, nascer. Eu tive pressa pra nascer, né? Aí, Pressa. aí nasci de 8 meses. Só que eu nasci em Santo André. E com toda a pressa, tive que ficar em Santo André 20 dias na incubadora. Ou seja, a pressa não adiantou em nada, né? Tive que esperar chegar aos 9 meses pra depois voltar pra casa. Nossa. E aí, eu sou da Zona Leste de São Paulo. No princípio ali no Jardim Grimaldi, depois no Sapopemba. E fui criado no Sapopemba. Eu sempre falo que ali eu aprendi muito, eu tive grandes amigos, eu me formei enquanto ser humano e passei até uma visão de mundo em que eu buscava compreender melhor e oferecer algo melhor para a sociedade. E aí, talvez por isso que aquele Serginho lá, criancinha, foi se tornar coroinha na igreja, mini juventude franciscana, grupo de crisma, enfim. Sempre trabalhei na igreja. Isso me ajudou em ter explorado algumas questões de trabalho, de ser um pouco quem eu sou. Isso ajudou muito a eu me desenvolver como ser humano. Mas aquele Serginho queria ser padre, né? O sonho daquele visão de mundo daquele Serginho era ser padre. Eu queria seguir a vida religiosa dentro da ordem que é a ordem que cuida, né, que administra a igreja ali do Sapopemba, Nossa Senhora de Fátima. Então, eu queria ser um franciscano capuchinho. E dentro da ordem franciscana tem alguns preceitos, tem alguns ideais, né? Cada ordem tem suas especificidades, digamos assim. E eu sempre acreditei muito em muitos dos preceitos da ordem franciscana capuchinha. E por mais que hoje eu não tenha nada a ver com a religião, com a igreja em si, eu carrego muito disso de mim, porque é a formação que eu tive, né? E isso foi muito importante. E eu sou filho de família de comerciantes, né? Ah, meu pai é baiano, de Monte Santo, e a minha mãe é portuguesa. Minha mãe é de uma freguesia chamada Freguesia de Ovadas, que é no distrito de Viseu, centro-norte de Portugal. E o meu pai, do sertão baiano. E, e aí deu isso. Mas você já teve, acho que muito por causa da sua origem, né, Serginho? Você tem muitas raízes portuguesas fortes na vida, né? Sim, Em tudo sim. na sua vida envolve as raízes portuguesas, né? Qualquer coisa que você faz tem um pouco disso, né? Tem um pouco, porque a minha avó portuguesa, minha avó Eulália, ela tinha um problema no coração e acho que em 1983, 84, por aí, ela fez uma ponte safena. Ela morava sozinha, o meu avô faleceu
no dia que eu completei 4 meses de vida. Então minha avó vivia sozinha. E por conta dessa condição do problema do coração, ela passou a morar na minha casa, né? Na casa dos meus pais. E aí eu passei a ter um convívio muito maior com ela. E a minha avó, assim, pode falar palavrão? Pode. Minha avó era muito foda. Minha avó era muito foda. Sabe? Tipo, uma mulher incrível que me ensinou muito. Muito. E eu procuro carregar e valorizar isso, porque a gente precisa saber de onde a gente vem para poder ter um destino e saber para onde a gente quer ir. E a minha avó sempre me ensinou muito isso. E apesar de ser uma mulher semi-analfabeta, uma mulher que sempre batalhou muito, trabalhou muito. E como ela mesma dizia, ninguém me passa para trás, né? Minha avó era incrível. Então eu aprendi muito, convivi muito com ela. E eu procuro carregar isso, sabe? É meio que eu, a todo momento, poder olhar de onde eu venho e mirar para onde eu quero. O que eu quero, por exemplo, para educar minha filha, que é a Ana Clara, que é minha grande paixão, meu grande amor, minha filha. E você, pelo que eu percebo, né, Serginho, você tenta passar tudo pra ela, né? Inclusive o time de coração, tá? Ah, mas isso é óbvio, né? A gente torce pra um time que é um time pra poucos. É pra pouquíssimos, né? Ultimamente, como tá acontecendo. Eu não venho de uma família que me pediu historicamente lá, sabe? Quando nasce, coloca a camisa o macacão lá no clube. Não fizeram isso comigo. Eu, quando criança, o meu pai é corintiano. Quando eu criança, eu torcia pro Corinthians. E num determinado momento da vida, lá quando eu tinha meus 15 anos, eu falei, não quero mais torcer pro Corinthians. Eu quero encontrar a minha essência. Eu quero buscar um clube que eu escolha, não que escolheram pra mim. E acho que em várias coisas na vida eu sempre fiz isso, né? Eu quero escolher, quero eu ter o poder de escolha. Então eu passei um período aí, uns 2, 3 anos sem falar de futebol. Para as pessoas se acostumarem que o Serginho não era mais um corintiano, aquele lá que gostava pra caramba do Neto, do Marcelinho Carioca. Para aos poucos eu poder, digamos, apresentar para a sociedade aquela minha nova identidade, aquele meu novo amor. E quando eu comecei a falar que eu torcia para a Portuguesa, que eu me identificava com a Portuguesa, que tinha alguma coisa com a Portuguesa, eu fui descobrindo vários parentes distantes, óbvio, da família da minha mãe, né? Da família portuguesa. Ah, eu também gosto muito, não sei o quê. E aí, tipo, fui descobrir que um era da Leões da Fabulosa, o outro tinha camisa, o outro frequentava o estádio. E aí eu fui, aos poucos, criando mais essa identidade. Mas o que me fez, talvez, ser esse cara que, tipo, caramba, o cara torce pra Portuguesa, é exatamente ser o diferente. E aí, o fato de você ser diferente, faz assim, que time que você torce? Eu torço pro Corinthians. Legal. Tipo, tudo bem. Tipo, né? Comum você torcer pro Corinthians, né? E aí, que time você torce? Você não vai adivinhar que time que eu torço. E aí vai, chega na Portuguesa. Caramba! Tipo, aí qualquer lugar que você vai, as pessoas olham pra você. Meu, conheço o cara que torce pra Portuguesa, ele é um da Kombi. Sabe, tipo, e aí vira aquela piadinha e na verdade cabe muito mais torcedores. E aí a piada minha, né? A Portuguesa é um dos únicos clubes que em cada esquina tem um torcedor, né? É o dono do bar, é o dono da padaria, é o dono do açougue, enfim. Porque são aqueles antigos portugueses que estão lá, né? Mas é um clube que talvez historicamente não soube evoluir com a sociedade. E talvez essa seja a grande razão cultural mesmo que a Portuguesa está como está, porque o Palmeiras, que também era um time de colônia, não está da forma que está. O Cruzeiro, que é um time de colônia, não está como está. O próprio Vasco, apesar de toda a situação, time de colônia portuguesa, não vive a mesma situação. Você pode apesar ser simpatizante com o Vasco, Serginho, por causa da origem ou nem tanto? Isso não interfere tanto? Não, porque eu torço para a Portuguesa. Beleza. Agora os outros clubes,
tirando clubes de Portugal, que eu tenho simpatia por praticamente todos, eu acabo ganhando simpatia ou por algum acontecimento do clube, algum posicionamento político do clube, ou algum jogador. Uhum. Posicionamento de algum jogador, postura na sociedade de algum determinado jogador. E aí eu acabo me identificando com ou algum amigo. Uhum. Um amigo torce pra... Por exemplo, no Rio de Janeiro eu gosto muito do Flamengo. E eu tenho um grande amigo, que é o Rodrigo, que torce pro Flamengo. Tem uma grande amiga, que é a Renata, que torce pro Flamengo. E são pessoas que eu tenho um grande carinho. E aí, claro, né? Tipo, você vai... vamos lá torcer pro time do Rodrigo. E aí, algum dia, tipo... e no Rio, quando você vai ver jogo de futebol, Flamengo, Flamengo, legal, Sim. tal, né? Aí, por exemplo, esses tempos, esses tempos, tinha um jogador que eu gosto muito, que é o Diego. Diego Ribas do que... Isso, Diego Ribas. Uhum. Sempre gostei dele, desde a época do Santos. Uhum. E quando ele tava na Alemanha, eu acompanhava. Sempre achei ele um jogador maravilhoso, assim, um cara... Claro, é um ser humano, né? Sim. Mas, assim... Eu sempre gostei dele, tipo, então, o cara tava no Flamengo, então achava legal ele estar no Flamengo e é isso. Diferente, por exemplo, do Ganso, que eu sempre gostei muito do Ganso, mas ele tá num clube que, infelizmente, eu não consigo ter nenhuma simpatia pelo Fluminense, por todo o histórico político do clube. Sim. Então, enfim, não dá pra justificar. É assim, assado. Não tem regra. Até porque o Flamengo tem um histórico de time do povo também, né, Serginho? Se você Que o Corinthians tem. Que o Corinthians tem muito também, E que né? eu não torço mais pro Corinthians. Então... Mas acho que o Corinthians você pegou... Não dá pra dizer que é uma aversão, mas você pegou essa... Não vou torcer pro Corinthians muito por causa que a sua família era... O seu pai, principalmente, era torcedor do Corinthians, né, Serginho? Então talvez você tenha pegado uma certa repulsa. Aquela adolescência, né? Que você... não vou fazer igual meu pai, né? Talvez um pouco disso. Mas... Não sei, acho que o Corinthians é uma outra questão. Talvez uma postura de vários torcedores que eu vejo no dia. Não vejo todo dia torcedores do Flamengo, então você não convive. Agora, do Corinthians, por morar em São Paulo, morar na Zona Leste, eu vejo, né? Enfim. Até por uma questão de ser paulista, também ter uma certa rivalidade também, né, Serginho? Então... não, porque quem é rival da Portuguesa? Hoje, né? Tipo... complicado. Né? É verdade. Mas você tava falando de jogador, você que você simpatiza, Serginho. Eu imagino que o jogador que você mais gosta de todos é o Cristiano Ronaldo. Por ser português. Não. Eu brinco muito, claro, por ele ser um grande jogador. E aí tem aquela rincha, quem é o melhor jogador, Messi ou Cristiano. Uhum. Óbvio que eu carrego em mim muito uma questão, eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu sou meio que Muricy Ramalho, sabe? Tipo, aqui é trabalho, meu filho. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre trabalhei muito. Eu nunca parei, eu não sei ficar parado. E o Cristiano Ronaldo tem isso. Diferente do Messi. Não tô falando que o Messi é vagabundo. Sim. O Messi é um gênio. O Cristiano Ronaldo é um atleta. É um trabalhador. Ele busca, sabe, de todas as formas. E eu, por exemplo, tenho um senhor que ele é casado com uma prima da minha mãe, tio Zé, né? E ele tem um sobrinho que é o Serginho. O Serginho, né? O Serginho é um português. Hoje o Serginho é treinador de goleiros lá no Oriente Médio. Não sei que país. Mas o Serginho trabalhou no Sporting. Ele foi, tipo, terceiro goleiro no Sporting. Foi... Enfim, começou a ser treinador de goleiros no Sporting. E ele... o tio Zé conta, né, que o Cristiano, quando tinha lá seus 15 anos, não tinha grana para voltar para Ilha da Madeira. Ficava lá e treinava, tipo, o final de semana inteiro. E, tipo, a gente acha que é piada, né? Que ele fala assim, eu treinava. Não, eu conheci essa história antes do Cristiano Ronaldo ficar famoso. Ser o Cristiano Ronaldo, eu cheguei a ouvir isso, sei lá, quando o Cristiano devia ter uns 17, 18 anos. Ele tava começando a aparecer pro futebol profissional. E aí eu já ouvi essas histórias. Meu, o cara, tipo, bate falta bem pra caramba. E o cara treina pra caramba. Tem um jogador,
o Quaresma, que enfim, jogou também muitos anos na seleção portuguesa, é muito amigo do Cristiano. Uhum. Eles cresceram ali juntos no Sporting. E ele... Vários finais de semana, o Cristiano virava pra ele e falava assim, não volta, fica aqui. Fica aqui pra gente poder treinar. Caramba, E ele trazia e treinava. E o Cristiano treinava e treinava mesmo, sabe? Treina até hoje. Então, e eu valorizo muito isso. Então, acho que pra mim essa diferença entre Messi e Cristiano é isso. E aí, óbvio, o cara levou um país que eu gosto muito, minha mãe nasceu lá. E aí minha mãe brinca falando que eu sou mais português que ela. Porque eu carrego essa paixão, tal, sabe? Cantar o hino, Heróis do Mar. Aquela coisa forte Heróis mesmo. do Mar, nobre povo. Então, Mas tipo, vem um pouco também da coisa folclórica que vira, de você ser o diferente que torce pra portuguesa, não sei o quê. E aos poucos isso vai crescendo e vai... E eu gosto da brincadeira, gosto de brincar, gosto de falar besteira. Então eu também uso isso a meu favor. Sim. Eu uso isso pra ser alguma coisa, pra que as pessoas não tenham rixa comigo, pra que as pessoas não tenham raiva de mim porque eu torço pra algum clube, sei lá, por alguma razão. E aí eu acabo criei esse personagem, mas eu gosto, eu me divirto e talvez seja um pouco do meu lado lúdico. É o Serginho torcedor da Lusa, né? Isso é legal, e aí Serginho. não tem nada demais, mas... Que show, Serginho. Você falou bastante que você sempre trabalhou a sua vida inteira, né, Serginho? E como isso... Você disse que por conta de você trabalhar a vida inteira, e você até fala do Cristiano como uma coisa que, show de bola. Como trabalhar na sua vida inteira moldou quem você é hoje, você acha, Serginho? Você acha que teve uma grande importância? E você começou a trabalhar desde jovem ou foi mais depois? Então, trabalhar, tem uma diferença entre trabalhar e fazer algumas coisinhas, né? Certo. Fazer algumas coisinhas eu fiz quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Vendia chocolate no comércio do Sapopemba. Por ser de uma família de comerciantes, meu tio Cláudio tinha a papelaria Claupel, lá no Jardim Grimaldi. E quando era época de material escolar, eu pequenininho, ficava ali de braço cruzado olhando para ver se alguém, de repente, pegava uma mercadoria sem pagar. Segurança, né? Segurança. Pirralho. Mas isso ajudou a ter um olhar diferenciado. Eu lembro quando o meu próprio tio Cláudio, às vezes, tinha que carregar... Porque meu tio vendia aqueles papéis peixeiro, não sei, não é do seu tempo. Era um papel que enrolava a carne. Cara, não é do meu tempo, mas o meu avô tinha esse papel peixeiro, então eu Isso, sei qual que é. E aí, lá no estoque lá do meu tio, tinha pilhas e pilhas. E aí, encostava o caminhão para poder carregar, para levar para os clientes. Porque meu tio era atacadista disso, né? Então, eu lembro que, tipo, sei lá, tinha 8 anos, 9 anos... Meu tio dava a nota fiscal que era depois para levar pro cliente, eu ficava conferindo quantidade de enfim, como é que chama? Enfim, de pacotes lá de papel peixeiro que era para tal cliente, quanto que era para carregar, quanto que não era para carregar, bobina de papel HD, bobina de papel craft, de 25, de 40, de 60, enfim. Aquilo para mim era uma brincadeira, porque meu tio falava assim, faz isso daqui que depois eu te compro um doce. E se sentia super útil também, também, eu me né? sentia útil, e era legal. Depois, quando eu tinha 12 anos, minha mãe montou... Minha mãe tinha antes, mas aí na papelaria da minha mãe, nessa época que eu era bem pequeno, não fazia nada, assim. Aí, quando eu tinha 12 anos, minha mãe abriu uma papelaria, que era Aquários. E na Aquários eu já tinha horário de trabalho. Então eu estudava pela manhã, saía da escola, ia andando até a loja, comia marmita e tal. E a sensação de comer a marmita pela primeira vez, né, Serginho? É aquela coisa não, tipo, nossa... Eu não comi marmita só com 12 anos. Comi marmita muito antes. Não, eu digo, mas comer marmita, eu trabalhei... Todos os dias. Entendeu? Eu trabalhei e agora eu vou comer a minha marmita. Isso é engraçado, né? É um pouco desse pensamento fabril que a gente tem, né? Uhum. Que carrega na nossa história Enfim, a galera do proletariado, né? Acaba tendo orgulho de comer marmita. Mas
Aí dos 12 aos 15 eu trabalhei com a minha mãe. Com 15 anos, eu tava no antigo segundo grau, né? E aí tava no primeiro colegial. E aí eu comecei a procurar emprego. E meu pai conseguiu um emprego para mim numa madeireira. Na época não tinha o real, né? Era outra moeda, inflação Gigante, né? gigante. Eu fazia em torno de 1.300 cartazes por semana com os preços. E fazia esses cartazes. E foi bem legal, assim. Depois me tornei digitador, supervisor de custos e até vendedor, quando eu fui demitido com 18 anos. E eu fui demitido por uma explicação que o seu Roberto era o dono da madeireira Aratãs, ali na Brigadeiro Jordão, com a Avenida do Estado, ali quase no Viaduto Grande de São Paulo. E ele virou pra mim e falou assim, Serginho, eu vou te demitir. E aí eu olhei e falei assim, caramba, seu Roberto, o que eu fiz de errado? Será que eu... Né? Ele falou assim, a gente não tá vendendo tão bem, eu preciso demitir um dos vendedores. Eu era o único vendedor que não alimentava a família com o salário. Então tinha... E aí eu achei a justificativa muito clara, muito plausível. E dali eu saí, fui trabalhar com meu pai como representante comercial. Então eu fazia a Zona Norte e parte da Zona Leste, vendendo basicamente fechos, trincos, dobradiças. Aí depois armarinhos de banheiro. Isso com o meu pai. E aí eu, enfim, vai conhecendo outros representantes, outras coisas. Eu comecei a vender suporte de televisão, da Multivisão. Serra para Makita. E essas coisas, assim. Então eu atendi a depósitos de material de construção. Meu pai já, desde criança, quando ia, sei lá, ganhar um tênis, meu pai fazia eu acompanhá-lo o dia inteiro no trabalho. Então ele andava, até hoje meu pai, ele anda nas ruas e eu faço a mesma coisa com todo mundo. Eu sou muito cópia do meu pai. E eu andava nas ruas, tipo, aqui é a Radial Leste, ligação leste-oeste, aqui a gente faz essa alça, pega a 23 de maio, vai caminhando para a Zona Sul, a 23 de maio, depois ela se torna tal avenida e assim vai. Tipo, então eu sempre tive o mapa da cidade muito claro na minha cabeça. Então com 19 anos que eu fui, não tinha Waze, tá? Ah, não, com certeza. E aí eu andava, tipo, me enfiava lá em algumas periferias da Zona Norte que aí eu não conhecia, mas eu tinha já meio que esse senso de direção para poder ir e voltar para os lugares e tal. E nesse período foi um período muito forte para mim, porque eu tava buscando uma identidade. Caramba, o que o Serginho quer do Serginho da vida? Né? Tipo, e aí eu precisava traçar algumas coisas para eu poder me encontrar enquanto ser humano. E esse negócio de trabalhar com comunicação, Serginho, você era muito tímido ou você era mais, vamos conversar, trocar essa ideia? Porque você falou que você gostava de até ser guia, né, nas horas vagas, né, que igual do seu pai. Então, eu entendo que, você carregou a comunicação, essa coisa de querer informar as pessoas desde muito jovem. Na verdade não queria informar, porque era talvez mostrar que eu sabia, né? Não era bem, eu quero que a pessoa saiba. Não, tipo, eu gosto muito da contação de causo. Uhum. E aí, tipo, sei lá, passei em algum lugar, de repente, sei lá, vi um acidente, ou aconteceu alguma coisa, ou sei lá, tinha uma loja que em algum momento, por alguma razão, teve alguma importância para mim, ou para alguém que eu conheço. Toda vez que passava lá, eu lembrava daquilo ali e contava para as pessoas. Não sei por que razão, mas, tipo, gostava de contar histórias. Simplesmente acontecia, né? Mas, nesse período, eu já não queria mais ser padre lá de criança. Eu queria ser padre. Até os meus 15 anos, eu queria ser padre. Até que uma menina me pediu em namoro, assim, da escola mesmo, sabe? A gente estava se formando no primeiro grau, eu estudava no colégio de freira, no externato. E lá,
uma menina que era amigona minha, me pediu em namoro. Né? Tipo, como que é isso? E aí, enfim, óbvio, né? A gente sabe, né? Acho que não sabe, mas sabe. Deve saber. E aí, enfim, a gente começou a namorar e tal. Então, aquele desejo de ser padre, por uma questão clara, né? Para ser padre na religião católica, até hoje, é exigido o celibato. E eu não poderia, porque eu já, né, tinha outros desejos, digamos assim. E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer da vida? Minha irmã, na época, fazia arquitetura na São Judas. E eu falei, vou fazer engenharia civil. E o mundo vai ser perfeito. Minha irmã projeta, eu construo, Vai seremos ser lindo. felizes para sempre. Mas a história não era bem assim, porque, tipo, tinha cálculo diferencial integral, tinha geometria analítica. Deus do céu. E eu nunca fui um cara de gostar de estudar. Nunca fui um cara, assim, mega dedicado aos estudos. Mas fazendo engenharia foi Foi pior um ainda, né? desastre. Desastre. Eu lembro que a minha média semestral em geometria analítica foi 1,5. Foi a nota mais baixa. Depois, cálculo foi 2. Então, assim, a minha nota mais alta foi em desenho. Né? Talvez ali tinha alguma coisa artística e talvez eu gostasse um pouquinho mais. Ou menos odiava. E eu tinha um grande amigo, o Wagner. O Wagner fazia engenharia em Mogi das Cruzes, na UMEC. E ele adorava o UMEC. Contava altas histórias, não só das coisas que ele aprendia, mas dos bares, das amizades. E eu, né, ouvia as histórias dele e falei, caraca, que legal, né? E eu larguei a engenharia, eu praticamente não entrava na sala de aula. Eu vinha para a faculdade e ia pro bar. Porque eu me sentia mal na sala de aula. Uhum. Aí eu peguei e falei, não tá certo isso daqui. Ou eu paro de vez, ou eu vou ficar enganando todo mundo. Porque eu vou reprovar e eu preciso assumir minhas responsabilidades. Aí eu parei, né? Foi um caos na minha casa. Largar a engenharia. E eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Trabalhando na igreja, no grupo de jovens, eu participei de um encontro lá que nós fizemos. Eu ajudei a escrever uma peça de teatro, eu dirigi, eu produzi, eu fui ator principal. E a mãe desse meu amigo Wagner, tia Marília, que é uma pessoa que eu guardo no coração, assim, de uma forma muito gostosa, a tia Marília me abraçou naquele monte de gente. Ela, sabe aquelas mulheres que, bem típicas, quando assiste 5 missas por dia é pouco? Uhum. É a tia Marília, assim. Ela é uma santinha, assim, na minha visão, né? E aí ela me abraçou. Ela falou assim, Serginho, você não vai ser engenheiro merda nenhuma. Você vai ser ator. Eu falei, caraca, é mesmo. Tem uma coisa aí que sempre me puxou pra isso. Só que virar em casa e falar que eu ia fazer artes cênicas, eu falei, vou fazer comunicação porque é algo mais abrangente. Então eu fui parar na comunicação literalmente sem saber o que era. Eu fui... Estou aqui. Estou aqui. Uhum. Só que eu fui estudar em Mogi das Cruzes. Nossa. E era muito legal, porque, tipo, eu pegava o fretado, a galera ia mozona, cantando no fretado. Várias amizades. Meu pai tinha uma chácara em Biritiba-Mirim, que é do lado de Mogi das Cruzes. Então, tinha aula sexta-feira à noite, tinha aula sábado de manhã. Então, sexta-feira, eu e o Vagnão, a gente ia de carro. Que legal. Putz, aí a gente dormia na chácara. Meu, era muito legal. A gente aprontou muito naquela época. Foi muito legal mesmo. Só que quando chegou no segundo ano da faculdade, eu já gostava de comunicação. Quando chegou no segundo ano da faculdade, esse período que eu trabalhava com meu pai foi o primeiro ano. Uhum. Quando chegou o segundo ano, eu já não trabalhava mais com meu pai, porque eu sentia que aquilo não era, sabe? Tipo, eu tava gerando outros problemas em casa, inclusive, porque uma coisa é você conviver, né? Outra coisa é você conviver e trabalhar, É. né? E com a minha mãe eu nunca tive
atritos, assim, eu e minha mãe, a gente se dá super bem. Mas com meu pai, acho que talvez por a gente ser muito parecido, dava muito atrito. Uhum. E aí eu falei, meu, é melhor eu sair, porque senão a merda vai ser pior. Saí, e aí eu fui trabalhar numa escola de inglês, na secretaria, atendendo as pessoas, vendendo curso, montando o diário dos professores, comprando material didático que ia vender para os alunos. E aí a minha mãe, eu lembro que foi em fevereiro de 99. No final de 99, nós iríamos mudar do Sapopemba para Moca. Porque minha irmã já tinha casado, os meus pais tinham comprado um apartamento. Meu pai passou um período muito difícil, porque ele foi assaltado, né? Enfim, quem trabalha de carro o dia todo, indo para lá e para cá e ser assaltado no carro. E meu pai começou a andar, a dirigir com muito medo. Tanto que isso desenvolveu um vitiligo no meu pai. Então meu pai ficou assim, tipo, ele passava na porta de casa várias vezes, não entrava em casa achando que alguém estava perseguindo ele e queria nos assaltar. E aí ele falou, não, a gente vai morar num apartamento, blá, 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 enfim. Eles compraram um apartamento na planta, né? Então a gente sabia que em algum momento, no final, próximo do final de 99, nós iríamos morar na Moca. E o grande fator de, em 98, eu deixar de frequentar as aulas era porque, antes de trabalhar no IASG, eu trabalhei... Sabe esses caras que ficam na Paulista de terno e gravata, fazendo pesquisa e depois vai te vender um curso? Sim. Era eu. E por conta disso, e ali eu ganhava só comissão. Então, sei lá, eu estudava em Mogi. Um camarada virava pra mim e falava assim, ó, eu moro no Campo Limpo Paulista, mas eu tô interessado no curso. Você pode me atender 3 horas da tarde? Eu falei, óbvio, né? E aí eu ia lá pra Campo Limpo pra atender um camarada pra vender o curso. E por razões óbvias, eu não conseguia chegar na faculdade. Comecei a faltar direto. E aí falei, não, se é pra ficar assim, eu vou parar, porque é gastar dinheiro à toa. Sim. E aí ficou na minha cabeça, esse troço de fazer faculdade não é pra mim. Talvez o meu futuro vai ser, sei lá, quando minha mãe aposentar, eu vou ficar lá no balcão da Aquários, na papelaria, e seremos felizes para sempre. E aí, em fevereiro de 99, a minha mãe viu uma propaganda na televisão da São Judas, que tinha algumas vagas remanescentes do vestibular. E ela falou assim, Sérgio, eu queria tanto que você estudasse. E aí eu falei, mãe, eu vou lá ver o que é isso, essas vagas remanescentes. Eu vim na São Judas, cheguei na faculdade, procurei informação, tá? Senta aqui, faz uma redação. E literalmente, eu fiz uma redação e fui trabalhar. Eu trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. Fui trabalhar. Eu tô lá no trabalho, no mesmo dia, tava no trabalho, era em torno de 8 horas, 8h30 da noite, minha mãe me liga. Sérgio, chegou um telegrama pra você. Putz, pensamento, o que eu fiz de errado, né? E aí... Então, assim, tipo, processo seletivo... Acho que a vida me selecionou pra isso, né? Uhum. E aí eu entrei e comecei a fazer faculdade na São Judas. E ali, assim... Mudou, assim, eu me né? transformei. Uhum. Eu me transformei. Foram professores incríveis. Augusto Lanzoni. Falar do segundo ano da faculdade, né? Augusto Lanzoni, Mônica Rebeca, acho que Sônia Lanza. Acho que foram mais professores, mas assim, são 3 professores que até hoje são meus amigos, né? Desde 99, olha só. E são pessoas que eu guardo, assim, no Realmente coração. no coração, né? E aí, lá em Mogi, na época só tinha publicidade ou jornalismo. Então, no terceiro ano, a gente escolhia a habilitação. E na São Judas tinha jornalismo, publicidade ou radialismo, rádio e TV. E eu já era apaixonado por rádio, porque a Mônica Rebeca, na época, ela tinha acabado de concluir o doutorado dela
E fruto do doutorado saiu um livro que se chama O Mito no Rádio. E a Mônica, nas aulas de semiótica, falava várias coisas e usava muitos exemplos do rádio. E como desde criança eu sempre convivi na loja, na loja da minha mãe, na loja do meu tio, o rádio sempre estava ligado. Sempre estava ali aquele som presente. E vários exemplos que ela citava, eu sabia. E aí eu pirava, eu falava, caraca, ela tá falando de uma coisa que eu adoro, que eu conheço. Porque eu era aquele cara que achava que, eu não gosto de estudar, não tenho esse dom, sabe? Tipo, eu sempre me menosprezava. E aí eu comecei, caraca, ela tá falando de coisas que eu sou apaixonado, que eu gosto. Não é que eu era apaixonado por rádio, mas eu achava muito louco uma piada, a forma que um determinado comunicador utilizava. E ela citava isso como exemplo para explicar a semiótica. E aí eu comecei a, sabe, meu mundo foi mudando, meu olho foi brilhando pra vida. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com rádio. Então eu sempre quis fazer o jornalismo, mas eu falei, não, eu vou fazer rádio e TV porque vai me colocar no meio de comunicação que eu quero atuar. Escolhi fazer rádio e TV, deixei de trabalhar no IASG para procurar emprego. Então foi um momento na vida que eu tive que contrariar muita gente para falar assim, não, eu quero procurar emprego na minha área. E é uma coisa muito forte para mim, porque é uma frase que eu sempre falo para os alunos, diploma não é para tapar buraco na parede. Uhum. Diploma é para ser usado todos os dias. E eu usei essa frase para minha avó na época, para meu pai, para minha mãe. E aí eu deixei o trabalho, fiz várias coisas para juntar uma grana, para ter uma poupancinha. Uma delas foi, acho que é algo importante contar. O governo inventou lá no passado um negócio que tinha que ter um kit de primeiros socorros nos carros. Eu conheci um cara que vendia os kits de primeiros socorros no atacado. E no dia 31 de dezembro, na virada do ano, porque quando virasse o ano a lei ia entrar em vigor. Uhum. Eu fiquei no semáforo da Paz de Barros com a Anhamelo, ali no terminal da Vila Prudente, vendendo kit de primeiros socorros no semáforo, ambulante. Já naquela época, que foi um pouco antes, efetivamente, desse momento de deixar o emprego, eu estava fazendo uma poupancinha, porque eu falava assim, em algum momento na vida eu vou precisar de um dinheiro. E aí eu fui juntando uma grana para que eu pudesse deixar o meu trabalho, que com aquele trabalho eu pagava a mensalidade da faculdade, eu pagava o meu dia a dia, os meus gastos do dia a dia, para eu poder entrar na área. Ainda bem, né? Eu sou muito grato ao meu pai, que bancou a mensalidade, então não precisei entrar com a grana da mensalidade. Mas eu passei o meu trabalho era procurar emprego. Óbvio, no IASG eu trabalhava 8 horas, mas o horário de estágio eram 6 horas. Eu falei, eu trabalhei um pouquinho menos, né? Então, 6 horas por dia eu procurava emprego. Uhum. E aí eu me organizava. Pegava a revista Tela Viva. No site do Tela Viva tinha relação de produtoras. Então, um dia eu fazia um mapinha lá, organizava o que eu ia fazer. No outro dia, uma vez por semana era a regra. Eu ia uma vez por semana nas rádios. Eu queria trabalhar em rádio. Eu descia no Paraíso, ia de um lado até a Consolação. Todo prédio que eu via uma antena, eu entrava, descobria qual andar que era a rádio, subia, deixava currículo, descia, continuava, atravessava a Paulista, voltava pelo lado contrário até o Paraíso Focar novamente. exatamente Onde estavam as rádios. As rádios antenas, Aos poucos eu fui descobrindo onde eram as rádios. Aí tinha o dia que eu era na Transamérica, né? Que não é exatamente ali na Paulista.
Andava legal, né, Serginho? Andava legal. Andava bacana. porque Andava olha, legal, E aí, assim... Então tinha o dia que eu ia tirar as xerox. Mas assim, era um trabalho que eu tinha. 6 horas por dia, eu estava focado na busca pelo emprego. Eu levei 4 meses para conseguir esse emprego. E aí fui trabalhar no 89. E sabe aquela piada de, matar a avó? Porque, né? Sim. Essa minha avó portuguesa é Eulália. Ela já estava bem doente. Eu comecei a trabalhar na 89 no dia 18 de julho de 2000. Foi uma segunda-feira, aí passou a semana. Primeiro final de semana, óbvio que o novato pega o pior horário. Então eu fui trabalhar no atendimento ao ouvinte da meia-noite às 6 da manhã. Na madrugada de domingo para segunda, a minha avó faleceu. E, óbvio, eu não fui trabalhar. Então eu liguei lá na rádio, falei, olha, minha avó morreu, eu não vou trabalhar. Então, sabe, tipo, eu peguei o pior horário no final de semana, aí o cara liga e fala assim, ó, minha avó morreu. Parece que o cara tá matando a 15ª avó. Nossa, sim. E aí eu cheguei mega preocupado com isso, porque eu sou um cara muito da piada, né? E aí eu fiquei, caramba, estão fazendo piada comigo. Mas, minha avó morreu de verdade. Dessa vez é real, né? Dessa vez não, eu nunca tinha matado Que nenhuma bom, avó. que bom. Não gosto dessas coisas. Não, mas eu digo, Mas, as pessoas fazem isso, né? Sim. E aí, eu peguei e falei assim, ó... Levei o atestado de óbito da minha avó, tava falando, é verdade, tá. A menina, não, fica tranquilo, tipo, né, tipo, tá tudo certo, tal. Enfim, continuei trabalhando na 89. O fato de eu conhecer São Paulo, lá na própria rádio, eu comecei a fazer rádio escuta do trânsito, porque tinha um programa que era o Giro 89 no final da tarde. E aí eu fazia rádio escuta de rádios AM, de outras emissoras, para saber o que estavam cobrindo, para poder avisar, seja pro Sandro Anderson, que era o locutor que fazia o helicóptero 89, seja para eu dar notícia de trânsito na rádio, não falar, mas escrever para os locutores poderem informar os ouvintes. Então, aquilo também que eu tinha de criança passou também a ser útil. Uhum. E isso foi uma experiência muito legal. Depois eu fui trabalhar no SBT. Fui fazer Topa Tudo por Dinheiro. Só de Topa Tudo por Dinheiro, o Silvio Santos fazia Topa Tudo por Dinheiro, como nome, Sim. tá? Se eu não me engano, desde 1991. Nossa senhora. O programa Topa Tudo por Dinheiro. Só que pegadinhas ele fazia muito antes. Sim. Já tinha as pegadinhas. O Fernando Benini já fazia pegadinhas desde os anos 80. O Silvio Santos montou o SBT nos anos 80. 83, se eu não me engano. Desde então, sempre, esse tipo de programa de auditório sempre teve. E isso era 2001. Eu fui trabalhar. E aí eu lembro a primeira vez que eu vi o Silvio. Que eu olhei, assim, veio minha avó. Pá! Né? Acho que ele é a imagem pra muita gente, né? Uhum. E aí... Eu falei, nossa, se minha avó visse eu aqui... E era, tipo, sei lá, 8 meses depois da morte da minha avó. Então a sua estadia entre o rádio e a TV foi muito curta, né, Serginho? Foi. Mas depois eu voltei pro rádio. Uhum. Quando eu saí do SBT, que também foi um período curto, porque, enfim, é SBT, né? E todo mundo que já trabalhou sabe disso daí. Às vezes o Silvio acorda e demite uma galera, destrói um programa, acaba um programa, vai todo mundo pra rua. E foi o que aconteceu. Foi um dia que ele demitiu metade de um programa que o Celso Portiolli apresentava, que chamava Curtindo uma Viagem. Ele cortou metade da produção do Topa Tudo por Dinheiro. Ele cortou parte da verba do Domingo Legal. Ele cortou um programa que a Carla Pérez apresentava, que era o Canta e Dança com Carla Pérez. Ele cortou um piloto que era Um Dia de Princesa. Esse programa nunca existiu no ar, mas existia toda a produção que estavam gravando o piloto, organizando para depois ir pro ar. Cortou esse piloto. Enfim, foi um dia que o Silvio... Simplesmente... Mas eu lembro de um dia antes disso, eu tava na emissora, chegava muito cedo lá. Eu cheguei cedo
E o Silvio chegou em torno de 8 e pouca da manhã. Eu tinha acabado de chegar. Eu chegava normalmente 8 horas da manhã. Tinha acabado de chegar, tava ali na praça de alimentação. E aí todo mundo já conhecia a comunicação e a movimentação dos seguranças quando o Silvio chegava, porque tinha todo um esquema de segurança para ele poder entrar. Ah, não, com Enfim, o certeza. Silvio não para na catraca, né? Sim. O Silvio não, né? Tudo Pra ele passar o mais... aquele mundo perfeito, né? Tudo funciona. E aí eu vi essa movimentação e eu, na verdade, não sabia se era ele ou se era algum outro artista. E aí eu fui lá pra fora pra ver, quem que tá chegando, né? Daquela bisoiada. E aí era o Silvio, ele parou o carro e lá embaixo tem um estacionamento dos funcionários e lá em cima um estacionamento pros artistas, diretores. E aquele estacionamento lá em cima tava vazio. Tinha um carro ou outro. Uhum. O Silvio saiu do carro, olhou para as pessoas que estavam ali, eu era uma delas, e falou: só peão trabalha mesmo, hein? E aí eu olhei pro estacionamento e falei: caraca, é mesmo? Tipo, as pessoas importantes iam chegar às 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde. Ou não iam. Dia seguinte, ele cortou. Nossa. Então, assim, e aí depois observando, era algo que ele tava matutando na cabeça, que incomodou pra caramba. Ele falou: pô, paga um salário pras pessoas e as pessoas não estão aqui trabalhando 8 e pouco da manhã. Enfim, Isso incomodou ele bastante, talvez então. tenha incomodado e ele Sim. tenha tomado essa decisão. E aí eu fui demitido no meio do bolo. Nesse processo, Nesse né? processo todo eu fui demitido. E aí um amigo que tinha trabalhado comigo na 89, o Paulo Ueno. Pode reparar que eu falo muito o nome das pessoas, né? É. E eu sempre falo o nome das pessoas que foram as pessoas legais comigo. Isso é algo que eu carrego. Eu nunca falo o nome da pessoa que me ferrou. E, óbvio, eu tive vários atritos também. Mas eu sempre procuro dar nome aos bois, né? Nome às pessoas que Foram bacanas com você em algum foram momento, legais né? comigo, E aí o Paulo Eno, ele foi atrás do Marcos Alarcon, que era um amigo da faculdade, também de 89. O Marcão, que hoje trabalha na ESPN. E o Paulo, ele me ligou: Serginho Pinheiro? Ele tem um jeito particular de falar. E aí o Paulo Eno virou e falou assim: Serginho Pinheiro? Eu falei: oi, Paulo Eno, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu soube que você saiu do SBT. Eu estou trabalhando numa produtora. Será que você tem interesse? Eu falei: claro, Nossa, pra ontem? pra ontem, né? E aí eu fui trabalhar numa produtora chamada Videoin, que produzia o Liquida Mix, que foi o primeiro canal de vendas. Esses, tipo Shoptime, Polishop, né? Polishop e tal. Passava na Gazeta. Era um horário comprado na Gazeta. E aí eu fazia o GC. Eu tava no 4º ano da faculdade. Tinha um TCC, a gente tava produzindo TCC e tudo mais. A gente ia produzir um programa. Tinha que montar cenário, bababá, babá. E pra essas coisas, é legal chegar cedo, né? Uhum. Então, o pessoal do estúdio falava assim: meu, vem a hora que você quiser, a gente tá aqui. E eu tava lá na produtora, ia sair 6 horas da tarde, lá na Vila Nova Conceição, até chegar aqui na Moca, putz, já era horário de aula, praticamente horário de iniciar a gravação. A gente tinha terminado toda a demanda de trabalho, não tinha mais nada para editar. Eu fui até uma produtora para saber se ia chegar material ainda naquele dia. Ela confirmou que não. Aí eu fui até o gerente de produção e falei assim: ó, eu já perguntei pra... A gente terminou tudo que tinha pra fazer, já tá tudo conferido, já tá tudo certo. Perguntei pra produtora, ela disse que não vai chegar mais nada ainda hoje. E eu tenho uma gravação muito importante na faculdade. Será que eu posso sair mais cedo pra fazer isso? Aí ele virou pra mim... Eu lembro que na época, eu ainda tava no seguro-desemprego do SBT, né? Eu ganhava em torno de 400 e poucos reais, 450 reais, sei lá, de seguro-desemprego no SBT. E ganhava 200 reais
de estágio. E aí o cara virou pra mim e falou assim, eu pago R$200 pra você trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu falei, mas não vai chegar nada. Aí ele falou assim, você vai começar a discutir? Aí eu falei, não. Fui na edição, peguei minha mochila, virei pra ele e falei assim, não precisa mais me pagar R$200 das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Virei as costas e fui embora. Ali já era um outro posicionamento de um Serginho. Mas, Serginho, era até bem corajoso, né? Porque é quando você não tinha... Você não tinha como... Você tava bem à mercê ali, né? Porque por mais que você tinha ali os 400 e tantos reais do SBT, eles iam durar um curto período de tempo, né, Serginho? Então você foi bem corajoso, né? Ao lidar com essa postura dele, né? Mas ali eu já sabia que valia a pena, pela própria experiência que eu tive de ter saído do IASG, que o IASG eu também pedi demissão para poder... Eu faltava em entrevistas de emprego porque eu não queria dar mancada no trabalho lá no IASG. Aí eu comecei a mudar essa chavinha até criar coragem e pedir demissão. E aí, eu já sabia que valia a pena eu me colocar na frente. Eu já sabia que eu era capaz. Digamos, eu já estava mais empoderado. Uhum. E aí eu tinha coragem. E aí eu pedi demissão. Pedi demissão não, virei as costas e fui embora. E aí ficou subentendido que era aquilo na admissão, né? E aí porque eu sabia da importância daquela gravação, eu sabia da importância que a faculdade tinha pra mim. Uhum. Aí eu saí, isso era, sei lá, tipo, novembro. Em janeiro, eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura. E a minha entrada na Rádio Cultura também tem uma história. Tem história pra tudo, né? Eu adoro contação de história. Tem um cara, ele é professor hoje, inclusive deu aula na São Judas, chamado Roberto Dugo Júnior. Roberto Dugo Júnior. Dugo Júnior. Eu fui pra entrevista na Rádio Cultura e ele me entrevistou, começou a fazer uma série de perguntas. Lá no meio da entrevista ele vira pra mim e falou, qual o seu domínio de francês? Eu quase que levantei e falei, meu irmão, sou do Sapopemba. É abaixo de 0 o domínio de francês. Aí, eu, educadamente, falei assim, não tenho nenhum domínio e tal. Beleza. Ele, aquela história, né? Aguarda que a gente chama. Aí você já fala, acabou, até amanhã vai sair o resultado. E eu, religiosamente, passei o dia inteiro do lado do telefone, aguardando o telefone tocar. 5 e pouco da tarde, nada. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu já tava virando um cara de pau. Liguei na rádio. Por favor, Roberto. Que Roberto? Roberto Dugo. Gente, a pessoa quer falar com o Dugo. Né? O cara era o coordenador da rádio. Uhum. Enfim, o cara atendeu. Falou, tudo bem, aqui é o Sérgio Pinheiro. Eu estive com você ontem para uma entrevista de emprego. E o senhor disse que iria sair o resultado hoje. Eu gostaria de saber o resultado. Será que você pode me informar? Ele falou, Sérgio. Infelizmente não foi dessa vez. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele, pode. Por que você perguntou pra mim se eu dominava francês, sendo que isso não era pedido como pré-requisito da vaga? Aí ele, não? Pera um pouquinho. Qual que é seu nome mesmo? Sérgio Pinheiro da Silva. Aí falou, pegou. Putz, desculpa, eu te entrevistei pra vaga errada. Nossa. Você pode voltar aqui amanhã? E aí fica, imagina a sua sensação, tipo, meu Deus, não acredito. E aí eu cheguei lá, óbvio que a vaga já era minha, né? Tipo, eu tinha algo muito diferente dos outros candidatos. E aí eu entrei pra trabalhar na Rádio Cultura. Fui trabalhar com um cara incrível chamado Júlio de Paula. Putz. Trabalhar com o Júlio era um sonho. Era o melhor dos sonhos. Porque no 3º ano da faculdade, eu comecei a aprender rádio com uma mulher incrível chamada Carmen Lúcia José. Acho que incrível é muito pouco pra falar dela. Uhum. E aí, o sonho de rádio que ela nos apresentava, o sonho de rádio que o Marcos Júlio nos apresentava,
era era muito distante daquilo que eu conheci na 89. Uhum. Tipo, era um rádio muito mais legal. E aí, trabalhando na Rádio Cultura, o Júlio de Paula fazia as coisas exatamente da forma que a Carmen ensinou. Aí você já fala, é aqui, Aí eu falei, meu, é agora. como pode isso? Porque, tipo, uma coisa é o rádio acadêmico, outra coisa é o rádio no mundo real. Cara, ele fazia exatamente igual. E aí você viu uma coisa se misturando com a outra, você falou, é isso. E aí eu cheguei pra ele e falei, meu, onde você fez faculdade? Eu falei, certeza que esse cara fez São Judas e foi aluno da Carmen, né? Aí eu fiz o Nesp. Aí eu já tinha ouvido a Carmen falar que ela era uma professora aposentada da Unesp. Aí eu falei assim, quem que te deu rádio? Ele falou, você faz São Judas, né? Aí um jeito Aí ou eu falei, outro. faço. Por quê? Ele falou, foi a Carmen. O jeito que você faz rádio é o jeito que eu adoro fazer rádio. O jeito que a Carmen me ensinou rádio, provavelmente é o jeito que a Carmen te ensinou a fazer rádio. A Carmen foi a professora que o Júlio sempre foi apaixonado. Depois, conversando com a Carmen, e a Carmen falava assim, Júlio de Paula, o melhor aluno que eu tive na história da Unesp. Ele é incrível. Então, assim, eu tive muita sorte. Muita sorte. E aí, trabalhando com o Júlio, né? No SBT, eu cheguei a ser assistente de produção, não era mais estagiário. E trabalhando na Rádio Cultura, eu era estagiário. O que eu fiz? Eu não parei de procurar emprego. E aí, surgiu uma oportunidade para trabalhar numa faculdade. Isso já era 2002. Eu tinha terminado o 4º ano da faculdade, só que por conta da transferência, eu carreguei algumas disciplinas de adaptação que, ao invés de concluir ao longo do curso, eu deixei para fazer depois, porque tinha que pagar um valor a mais e eu não tinha grana. Então, ao invés de me formar em 2001, me formei em 2002. Eu vinha para a faculdade 2 vezes por semana. Trabalhava na Rádio Cultura, e aí quando surgiu a oportunidade para trabalhar no estúdio de rádio de uma faculdade em Osasco, chamada Unifiel, eu fui pedir pro Júlio para eu, pelo menos, não sair da Fundação Padre Anchieta. Sim. Porque trabalhar com ele ia ser impossível. O cara trabalhava das 4 da tarde às 10 da noite. Eu ia trabalhar das 15 para 5 às 11 da noite na faculdade. Então não tinha como, Não tinha como. Aí fui falar com ele, ele falou, cara, eu quero muito sua ajuda. Pelo menos para eu não sair da fundação. Se você conseguir fazer com que eu não saia da rádio, nossa, vou ser muito grato a você. E aí ele falou, não, eu quero você comigo. Eu falei, Júlio, acorda pra vida? Vamos. Impossível, né? O seu horário de trabalho. Ele falou, não, a gente dá um jeito, eu quero trabalhar com você. Caramba, bicho era... Tinha 2 meses que eu tava lá. 2, 3 meses que eu tava lá. Aí nós fomos conversar com o Roberto Dugo Júnior. Nossa, lá de novo. Aí ele foi lá, explicou. Aí virou pra mim e falou assim, você pode aguardar lá fora? Eu falei, posso. Tinha um sofazinho ali do lado. Sentei no sofazinho e fiquei lá. Sei lá o que passou na minha cabeça, né? Falei assim, putz, o Júlio tá tomando uma comida de rabo por minha causa. Minha causa, né? Aí daqui a pouco o Júlio apareceu, entra. Aí eu falei, ixi. Aí agora o esporro é meu, tá ligado? Aí o Dugo virou e falou assim, como vocês vão trabalhar, não é um problema meu. Eu espero que vocês se resolvam. Eu não quero briga, não quero discussão. E o principal, eu não quero que chegue na hora do programa estar no ar, as coisas não estejam prontas. Como vocês vão se virar para fazer isso? Problema de vocês. Aí sentei com o Júlio, a gente organizou um fluxo de trabalho. Os dias que eu não vinha para a faculdade pela manhã, eu chegava na rádio 7 horas da manhã, porque assim, caraca, a oportunidade que eu tô tendo na vida. E aí eu fazia o que o Júlio pedia, eu fazia o que alguém pedia para ajudar. Eu subia pro estúdio, porque a produção fica no térreo e os estúdios ficam no primeiro andar. Eu subia pro estúdio e conversando com os sonoplastas, eu pedia na camaradagem, né? Ô Sálvio,
né? Principalmente Salve Santana, um cara que me ensinou a editar, um grande amigo, faleceu em 2005. O Salvio, a gente começava a montar a estrutura dos programas ali no software. E isso adiantou demais a vida do Júlio. Porque o Júlio ia montar com o Jonas Bissef, ele ia montar, ou com o Oswaldinho, ele ia montar os programas lá, era o sonoplasta do turno da noite. Então ele pegava o roteiro e ficava assim, agora não sei o que, agora encaixa não sei o que, agora não sei o que. Traz um pouquinho mais pra cá, sabe? Pra fazer o programa ficar legal. E aí, tudo aquilo, de puxar arquivo, de buscar numa pasta, buscar na outra, eu já tinha feito. Já tava pré-montado o programa. O caminho tava praticamente pronto, Era né? só ajustar. Era só ajustar. E aí o Júlio começou a produzir cada vez mais. Antes de eu começar a pré-montar, várias vezes eu saía do Unifiel em Osasco, 11 horas da noite, voltava pra rádio. E aí ficava com o Júlio lá até 00:30, 1h da manhã, montando os programas. E aí eu tomava bronca do Júlio, porque ele falava assim, você vai estourar suas horas. Você não pode ficar tanto tempo. Vai descansar. Eu falava assim, não, eu quero ver esse programa. Porque a gente, imagina... Você já faz ele o dia todo, né, Serginho? Tipo, você não é só você pega isso. na manhã, você quer ver o resultado pronto Não é só também. isso, eu fiz um documentário sobre os Sertões, que o Tom Zé colocou voz. Pô, gigantesco. Eu fiz o documentário de 25 anos da história da rádio. Eu fazia um programa... eu fazia não, quem fazia era o Júlio. Eu era estagiário ali. Mas o Júlio fazia um programa chamado Veredas, sobre cultura tradicional brasileira. Porra, banda de raízes de coco de Arco Verde. Festa de Parintins. Cara, tipo... Em nenhum lugar eu ia poder fazer isso. É daí que veio essa coisa de achar um sonho trabalhar com ele, né? É. Por isso que era tão absurdo, tão foda, né? E aí eu falei, eu quero isso, eu vou fazer isso e pronto. Aí eu peguei e comecei. E fui. E me enfiei nessa vida. E aí, trabalhando na faculdade, começou a surgir o sonho de querer ser professor. Porque eu via os professores e falava assim... Eu sempre fui um cara de olhar olhar pra frente e falar assim... Caramba, o que eu posso esperar de mim no futuro? Né? Principalmente nesse momento de formação. Acho que talvez hoje eu saiba muito mais o que eu quero de mim. Até pela vida, né? 45 anos, tá na hora de saber, né? E aí... Nem sempre, Serginho. Às vezes a pessoa não sabe. E aí, eu peguei e falei, caramba, talvez eu tenha condições de ser professor. E aí, fui indo. Terminei a faculdade, fui fazer inglês, porque eu nunca tinha tido oportunidade de estudar inglês. Para entrar no mestrado, precisava do inglês. Aí vim trabalhar no estúdio de rádio da São Judas, passei a ser colega de trabalho da Carmen, do Marcos Júlio, de toda essa galera que me ensinou muito. Aí o Dugo veio trabalhar aqui. Nossa, né? Então você reencontrou ele. Reencontrei o Dugo. Não, e o Dugo, nesse processo lá, assim, de estagiário na Rádio Cultura, eu gravava de domingo, né? Domingo sim, domingo não. A gente fazia uma captação de orquestra. E o Dugo, na época, estava fazendo mestrado. E para ele estudar, ele ia pra rádio. Então, de domingo, final de semana, ele estava na rádio estudando. Porque tinha filhos em casa. E aí, quem que era o único ser de produção que estava na rádio? Eu. O senhorito. Aí, a gente almoçava junto. Às vezes ele perguntava pra mim... Eu lembro uma vez que ele falou assim... O que você acha do arquivo MP3? Isso era 2002, né? Era novidade e tal. Aí a gente ficou conversando. Isso tinha a ver com a pesquisa dele. Eu não sabia, ele tava investigando. E a gente começou a ter um laço de amizade. O Dugo é, meu amigo até hoje. Adoro o Dugo. E aí, assim, depois vim trabalhar aqui na São Judas como sonoplasta. Assisti novamente aquelas aulas maravilhosas da Carmen, do Marcos Júlio, de toda a galera. Depois o Dugo, a Arlete Taboada. Assim, sabe aquela coisa, se você olhar ao redor e falar assim, caraca, como eu sou sortudo. Uhum. Elias Awad, Celso de Freitas. Sabe você fala assim, caraca. E aí lá no Unifiel também, várias pessoas muito legais. Fui fazer pós
fazendo pós, surgiu uma oportunidade para eu ser professor lá no Unifiel. Sou muito grato à querida amiga Helena Rugai, porque a Helena teve a coragem de me tirar do estúdio e me tirar do administrativo e colocar no pedagógico. Coragem mesmo. Na história do Unifiel, até então, na época, eu fui o segundo funcionário, 40 anos de história, a ter acontecido isso. Realmente foi bem... E aí... Não, ela foi muito foda. E aí... Caramba, eu só tinha especialização. Eu tava terminando a especialização, concluí a especialização. Cara, mas eu preciso, então, entrar no mestrado. Aí entrei no mestrado. Fui fazer o mestrado na Casper Libero, com o José Eugênio, que é um pai pra mim. José Eugênio de Oliveira Menezes. Apaixonado por ele, assim, um respeito incrível. Mais um dessas pessoas iluminadas que você encontrou no caminho, né, Serginho? Exatamente. Exatamente. O Eugênio é um pai. É um pai. E... na mais forte e bela expressão da palavra. Sim. Ele é meu pai acadêmico. E aí depois, enfim, as coisas foram acontecendo. Saí do Unifiel, o professor da especialização, João Vicente. Encontrei ele aqui no corredor da faculdade da São Judas, e ele era professor aqui. Aí ele virou e falou assim: "Ai, como é que tá em Osasco?" Saí de lá, né? Eu preciso de um professor na FMU de rádio. Vamos. Pumba. Fui pra FMU. Aí aconteceu muita coisa legal, conheci muita gente legal lá. Terminei o mestrado, entrei no doutorado. E foi indo. E foi indo, as coisas foram acontecendo, tal. Quando eu terminei o doutorado, a Carmen... Eu tava terminando o mestrado, o doutorado, a Carmen faleceu. Imagino que deve ter sido uma dor muito grande na época, muito, né, Serginho? muito, muito. Porque se o Eugênio é meu pai, a Carmen é minha mãe. Uhum. Sim. Eu falo que a Carmen é minha mãezinha do rádio. E... literalmente me ensinou a engatinhar no rádio, né? E aí um grande amigo meu, Rodrigo, esse flamenguista, um cara mega inteligente, ele entrou aqui na São Judas para ser professor. Só que ele tava numa pegada de, quero ir embora, quero morar na Bélgica, ele é apaixonado pela Bélgica, hoje mora na Bélgica. E ele virou para mim e falou assim: "Serginho, eu vou embora, mas eu queria que você entrasse na São Judas, no meu lugar. Liga pra esse cara aqui." E é o César Zamberlan. Ai, quem entrou... E aí ele ligou Enfim, troquei mensagem com o César e tal. Fui conhecer o César, trocar ideia. Meio que ser entrevistado, né? E aí deu tudo certo. Cá estou. Quanto tempo já, Serginho, de São Judas? Como professor desde 2018. Início de 2018. 5 aninhos, hein? Eu estudei a primeira vez aqui em 96 em engenharia, depois estudei comunicação de 99 a 2002. Trabalhei no estúdio de 2004 a 2010. Bastante tempo, Serginho. E tô aí. Procurando ser feliz. E preciso subir, porque tem alunos me esperando. Eu imaginei. Eu falo muito. Serginho, Desculpa. acontece. Bom, Serginho, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de ter você aqui. Bom, é um prazer, você foi meu professor, meu amigo. Então, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Considerações finais, se quiser passar Instagram, alguma coisa que você queira divulgar, divulgue esse momento, por gentileza. Bom, minhas redes sociais é Sérgio RTVSP. Eu hoje produzo podcasts. Não, quiser dar uma forcinha aí, precisar produzir podcast, chama a Casa do Podcast, _produtora. Aí vocês perguntam, nossa, mas da onde vem a inspiração de fazer podcast, rádio, essas coisas? Desse homem maravilhoso aqui, né, bicho? Não tem como. Tira a parte do maravilhoso, porque... Deixa eu tietar um pouquinho. Caramba, bicho, pô, só um pouquinho, caramba. Não precisa. Tamo junto. Acho que é o maior orgulho de um professor é ver a galera se desenvolvendo. E
eu gosto muito disso. Tem alguns exemplos, né, já da minha curta carreira acadêmica como professor, tem algumas pessoas, digamos, famosinhas aí no meio, que fazem coisas muito legais. E você é um cara que eu tenho certeza também que daqui a alguns anos vou ver. Vou ficar emocionado aqui, hein? E olha... Agora Obrigado, trabalha, meu irmão, porque É. você tem que cumprir isso. Agora, tá vendo isso, essa responsa? Agora vai Toma que a e bronca é resolve. tua. E agora você vai ter que resolver essa parada. Exato. Serginho, obrigado de novo. Valeu, obrigado e parabéns. Muito obrigado, Serginho. Gente, mais um Gente da Gente, o programa que é mais que sua cara é a sua voz. Muito obrigado pela companhia e até logo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.